A palavra de Deus cura, né? Cura, liberta. É isso que nós vamos ver aqui nessa noite, com a graça do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Vocês sabem que no mês de outubro se comemora a Reforma Protestante. Reforma Protestante foi um avivamento espiritual que aconteceu na Alemanha, especificamente no dia 31 de outubro de 1517, quando um monge agostiniano chamado Martinho Lutero se converteu. Já era um sacerdote, mas por incrível que pareça, apesar de ser um religioso, ele ainda não tinha tido uma experiência de conversão. E aí, lendo a palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, o Espírito Santo de Deus abriu o coração dele para entender que a salvação é pela graça de Deus e não pelo esforço humano. Você já aprendeu isso? Amém? Amém. A salvação é pela graça. A Bíblia diz, né? Não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, naquela época, na Idade Média, as pessoas pensavam que poderiam comprar um lugar no céu. Então, elas davam muito dinheiro para a religião, chamada indulgência. Elas compravam as indulgências, lugares no céu. Compravam relíquias, achando que aquilo, por exemplo, compravam um pedacinho de madeira, achando que era a cruz de Cristo. Por isso que até hoje algumas coisas parecidas acontecem, e a gente tem que ficar atento, porque isso não é da palavra de Deus. Então hoje existem às vezes comunidades, mesmo chamadas evangélicas, que às vezes fazem isso. Vende algum objeto para o povo, não, leva isso aqui para sua casa, isso aqui vai... É como a gente fazia, por exemplo, quando era coroinha, tinha lá o domingo de Ramos, a gente levava o ramo para casa, né, e punha lá na gaveta, mamãe punha para poder abençoar a nossa casa, repreender as coisas. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter uma fé que seja uma crença. A crença é uma coisa, a fé é outra. A crença é uma expectativa que a gente cria no coração de que os nossos desejos vão ser realizados. Isso é uma expectativa que a gente cria, isso é uma crença. Porque às vezes não. Às vezes Deus pode não fazer exatamente como a gente está querendo. Por isso que a gente não pode ter crença, a gente tem que ter fé. A palavra de Deus não fala em crença, a palavra de Deus fala em fé. E o que é a fé? A fé é a esperança. A esperança naquilo que nós nem estamos vendo, diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Então nós temos esperança no nosso coração, mesmo que nós não estejamos vendo. Então nós estamos aqui, por exemplo, amamos Jesus, mas alguém aqui já viu Jesus? Não. Nós amamos sem ver. Isso é fé, não é crença. Então nós temos a esperança. Por exemplo, quando nós partirmos daqui, nós temos a esperança, a certeza que a gente ainda não viu, de que estaremos para sempre com o Senhor. Isso é fé, não é crença. Então o que é crença? Crença é assim: vamos fazer alguma coisa para a gente agradar a Deus, e Ele então vai fazer o que a gente quer. Isso é crença. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer de Deus um ídolo. É diferente, Deus não é ídolo, Deus é Deus. O ídolo a gente carrega daqui para lá, coloca na sala, coloca lá no templo, coloca na cozinha, lava o ídolo, porque às vezes vai ficando cheio de poeira, lava. Às vezes o ídolo é um carro, às vezes o ídolo é a casa, às vezes o ídolo é uma religião. Isso é ídolo. E Deus não quer que nós tenhamos ídolos.
Porque só existe um Deus vivo e verdadeiro. Tem gente que faz da religião um ídolo. Ah, porque eu sou da minha religião, essa religião minha aqui, meu tataravô era dessa religião, meu bisavô, meu avô, meu pai, opa, que religião é essa aí que a pessoa faz um ídolo, né? Não, porque eu sou, meu tataravô foi presbiteriano e eu vou morrer. Opa, tudo bem, né? Eu também sou presbiteriano, mas você vai fazer disso um ídolo? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer de coisas um ídolo. E às vezes tentar fazer de Deus um ídolo. Não pode. Deus é Deus. Deus não se deixa ser representado por nada. Por nada. Nada representa Deus. A não ser, como diz a própria palavra, Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Porque Deus é Espírito. A única forma de nós conhecermos Deus é através de Jesus o Cristo. Ele é a revelação do Deus invisível. Amém? Então hoje eu quero falar rapidamente para vocês sobre esse texto de João capítulo 14, versículo 6, que todo mundo sabe de cor. Quer ver? Todo mundo sabe de cor. Evangelho de João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sabia que você sabe de cor, tá vendo? De novo, respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá vendo? Não é ninguém vai ao Pai, não. Ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque Jesus e o Pai um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas quantos deuses? 3 pessoas, um Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é um mistério maravilhoso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que Jesus fala: eu e o Pai somos um. Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: como você pode pedir um negócio desse? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu quero falar para vocês hoje sobre a singularidade de Jesus. Ou seja, Jesus é singular. Tem plural e tem singular. Jesus é singular. Porque só Ele é o caminho. Por que eu estou querendo meditar com vocês nessa noite sobre isso? Porque na Reforma Protestante, 5 ensinamentos: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a glória de Deus. São os chamados 5 princípios da Reforma Protestante. Vamos repetir? Somente a Escritura. De novo, somente a Escritura. Somente a fé. Somente a graça. Somente Cristo. E somente a glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre somente Cristo. Só Jesus. Não é Jesus e a igreja. Não é Jesus e a lei. Não é Jesus e as obras que a gente faz. Não é Jesus e a religião. Não é Jesus e o dízimo. Não é Jesus e o sábado. Não é Jesus. É só Jesus. Amém? Jesus é singular. Só Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Então deixa eu falar para vocês isso,
porque são três coisas maravilhosas. Primeiro, então, Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho. Nós sabemos que o mundo inteiro passa crise. O homem, apesar de tanta tecnologia, não sabe o caminho. Não sabe o caminho. Qual que é o caminho para não ter morte? Não sabe. Qual o caminho para livrar do sofrimento? Qual que é o caminho? Não. Qual que é o caminho que livra do mal? O homem é mau. Como que livra o homem da maldade? O homem, eles não sabem o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho é Jesus. Reuniram lá agora, encontraram, não tinha nada a ver a torcida do Palmeiras com a torcida do Cruzeiro. Eles nem iam jogar. Um foi jogar lá no Paraná, tá voltando, eles marcaram uma briga na rodovia. Agora tem uma família enlutada lá em Belo Horizonte, um rapaz de 30 anos com um filho pequenininho que eles mataram lá nessa briga que eles organizam para brigar. Qual que é o caminho para sair da maldade humana? Porque assim, qual o sentido disso? Se eles nem estavam jogando um time contra o outro, não tem sentido. Qual o caminho para que o homem fique livre da maldade? Às vezes um pai faz maldade com o próprio filho, abusa do próprio filho. Vocês já ouviram essa história? Aí você fala: mas como assim? A gente não consegue entender tanta maldade. Os homens fazem um pacto de paz hoje, amanhã solta um míssil lá para estourar tudo. Qual a saída? Qual a solução? Então a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Ele é o único caminho para a salvação. Ele é o caminho de Deus para o homem, e como está dizendo o versículo, ele é o caminho do homem para Deus. Você já ficou perdido alguma vez e não sabia o caminho? Aí é ruim, hein? É ruim. Às vezes você pode estar até numa cidade, mas você não sabe o caminho, vai dando até desespero na gente. Quantas pessoas se perdem, saem às vezes e se perdem. A maior preocupação com os familiares, quando alguém tem alguma dificuldade de saúde neurológica, é que ele saia de casa e esqueça o caminho de volta. Numa cidade igual São Paulo, direto tem, olha, pessoas desaparecidas, porque não sabe o caminho. E pior do que isso é não saber o caminho para a salvação. Viver nesse mundo aqui, sabendo que um dia vai partir daqui, e não sabe o caminho da salvação. Isso é muito triste. E só existe um caminho. Jesus Cristo é o caminho. E sabe qual que é a dificuldade nos nossos dias? É que existe um pensamento, mais para aqueles que estão na faculdade, na escola, chamada pluralismo. Pluralismo. O que é o pluralismo? Jesus é singular, mas existe um pensamento que é chamado de pluralismo, dizendo que não, que o caminho, tem vários caminhos válidos. Pluralismo é aquilo que vocês, mulheres, experimentam quando vão comprar esmalte. Gente do céu, é cor demais. Como é que a mulher consegue escolher a cor do tal do esmalte que ela vai usar? Nossa, isso é um pluralismo. Mas o pior disso é quando alguém diz que existem vários caminhos que podem chegar a Deus, que não precisa ser só Jesus. Por que só Jesus? Então esse pensamento fala assim: não, para ser salvo, por que só Jesus? Não precisa ser só Jesus. É assim que muitas pessoas falam, mas nós cremos que o caminho é só o Senhor Jesus. Você crê que Jesus é o único caminho? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, diz assim, olha: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
só Cristo. Diga assim, ó, somente Cristo. Pronto, sem negociação. Não tem negociação. Ah, mas a gente acha que as pessoas têm direito de escolher. Não, as pessoas têm direito, mas o caminho, só um. A gente respeita as pessoas, tem que respeitar. A pessoa, eu acho que existem vários caminhos, a gente respeita, escuta, mas para nós só existe um caminho. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho. Então, se você quer ser salvo, só Jesus. Outra coisa que o Senhor Jesus ensinou aqui, ele ensinou, eu sou a verdade. Ué, mas como assim a verdade? Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus é a revelação redentora. Ele é a verdade porque ele revelou a redenção. Ele revelou para nós qual que é a fonte da nossa salvação e qual que é a fonte redentora. Porque ele disse, eu sou a verdade. É a verdade em pessoa. Assim como muitas pessoas não creem que Jesus é o caminho, o único caminho, também não creem que Jesus é a única verdade. Eles falam assim, não, isso aí é muito absolutismo, isso é coisa de crente assim, crente só existe a verdade deles? Não, só existe, não é a nossa verdade, só existe uma verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade não é um pensamento, a verdade não é uma doutrina, a verdade é uma pessoa. Ele diz, eu sou a verdade. Então existe assim também, como tem o pluralismo, tem o que os estudiosos, a filosofia chama de relativismo. O que é isso? Tudo é relativo. Você fala para a pessoa, Jesus é a verdade. Ele fala, não, existem várias verdades, depende de cada um. Existe a sua verdade, existe a minha verdade, depende do país que a pessoa mora, depende se ele é rico, pobre, ou se ele é doente, ou se ele é sadio, depende. É verdade isso? Não é assim que as pessoas falam? Agora, deixa eu perguntar, é essa a verdade? Não. Então a verdade é uma pessoa. Qual o nome dela? Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. Então a gente sabe que muitas vezes o que mais traz sofrimento às vezes para as pessoas, elas estarem envolvidas numa mentira. Não é tão triste? Se alguém falar uma mentira sobre você, é triste, não é? Então aí eles falam assim que a mentira tem perna curta, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas mesmo assim faz um estrago, hein? Faz um estrago. E com as redes sociais, então, a pessoa coloca lá uma mentira chamada fake news, uma notícia mentirosa, até a pessoa conseguir reparar aquilo, hein? Já é tarde. Às vezes tem casos de pessoas que são vítimas disso, que depois fica querendo tirar a própria vida, porque fica desesperado. É um colega lá da faculdade, uma colega da adolescente, que solta na internet uma mentira dela. A pessoa fica, e agora como é que eu vou fazer? As pessoas começam a acreditar, a pessoa fica desesperada. A mentira, diz a palavra de Deus, é um instrumento de quem? Do diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, desde o início. Desde o início, os nossos primeiros pais lá no jardim foi vítima de uma fake news, de uma mentira. O inimigo jogou a dúvida no coração dos nossos primeiros pais. Chegou lá e disse assim, é verdade que Deus falou isso? Mas ele falou porque ele sabe que se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão ficar igual a ele. Por isso que ele não contou para nós. Tá vendo? Uma mentira. E por causa daquela mentira,
a porta da maldição se abriu. Então Jesus diz: eu sou a... Quem não tem Jesus Cristo não conhece a verdade. Jesus é a verdade revelada, é a salvação revelada. Agora nós sabemos qual é a verdade. Às vezes tem religião que diz assim: tem que ser aqui da minha religião, da minha igreja aqui, senão não é salvo. Opa, isso é uma fake news, isso é uma mentira deslavada. Porque a verdade não é uma religião, não é uma denominação, a verdade é uma pessoa. Qual o nome dela? Jesus. Amém? Então Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é maravilhoso. Por quê? Deixa eu falar para vocês. Existem algumas palavras na Bíblia, quando a gente lê no português, aparece lá vida, mas às vezes está falando da vida aqui neste mundo, às vezes está falando da vida que o corpo tem. Então deixa eu mostrar para você aqui, compartilhar com você uma beleza maravilhosa. Por exemplo, a Bíblia fala, a vida às vezes usa a palavra espírito para falar da vida. Por quê? Porque o espírito é que dá vida ao corpo, não é? Quando a pessoa morre, a gente fala assim: morreu. Por quê? Houve uma separação, separou o corpo do espírito, então morreu. Então o espírito, ele dá vida para o corpo. Então essa é uma vida, é um tipo de vida que a palavra de Deus está falando aqui, aquela que dá vida para esse corpo nosso aqui. A Bíblia Sagrada fala, quando quer falar de outro tipo de vida, quer falar sobre o nosso corpo, fala sobre uma palavra chamada bios, de onde vem a palavra biologia, o estudo da vida, que fulano está vivo, então podemos estudar a vida, o corpo dele, beleza. Outra palavra que ilustra a vida é a palavra, então é a palavra psique. Então a pessoa pensa, se ela pensa, ela está viva, né? Mas quando Jesus diz assim: eu sou a vida, ele não está falando nem do psique, nem do espírito que anima o corpo, e nem da vida que pode ser estudada. Ele está falando de uma outra palavra chamada zoe, que significa vida plena, vida eterna. A vida que contrasta com a morte. A morte não é separação? A vida que Jesus é união eterna. Então, aqui neste mundo nós temos uma vida que um dia vai acabar, concorda? Nós não estamos com pressa não, mas vai acabar, não vai? 100 anos, tá bom para você? Hã? 110, para você não falar que eu estou querendo que você morra. Não, o pastor está querendo falar que eu morro, não. 120, pronto. Você quer 120? A Bíblia diz que o máximo da vida é 120. Se você quiser mais também, lamento. É muito... que esse é o limite, 120. Às vezes tem alguma exceçãozinha, alguns que não escutam a senha, que passa de 100. Mas o normal é até 120. Não, tem uns que fazem de conta que não ouviu. Passa de 100, mas e olha, eu vou te dizer, se você chegar no 110, você vai falar assim para mim: pastor, eu quero pedir oração. Que? Estou cansado. Quero ir para o céu. Porque nós mesmos vamos cansando, não é? Então, depois que você viver aqui os seus 120 anos, você tem uma eternidade para ser vivida. A vida aqui, ela tem prazo de validade, mas a vida eterna dura quanto tempo? Então Jesus não disse que ele é para nós essa vida aqui. Para nós a gente sabe, para mim o viver é Cristo, tá vendo? E o morrer é ganho. Por quê? Porque a vida que Jesus nos dá não se limita a 120 anos. Ele diz: eu sou a vida, vida eterna.
Ele não está falando da vida aqui que dura 120 anos, não. Ele já está conosco aqui, que é uma maravilha. Mas depois que passar esse tempo, quem tem Jesus tem a vida eterna. Está vendo que coisa maravilhosa? Por isso que ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando essa vida aqui terminar, a nossa existência continua. E quer saber? Muito melhor do que essa aqui. Porque aqui a gente ainda passa por aflição. Esse corpo nosso, ele é corruptível. O que significa isso? Ele vai ficando doente. A nossa mente vai ficando doente. As nossas emoções vão ficando doentes. Os órgãos do nosso corpo vão ficando doentes. Porque ele é um corpo corruptível. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é a nossa vida. E nós teremos um dia o corpo incorruptível. Porque esse corpo aqui não aguenta mais do que 100 anos. Não aguenta. Ele não aguenta. Ele não aguenta. O meu tem 60 e pouco, já não está aguentando tanta coisa. Não aguenta. O seu aguenta? Então, você fala, aguenta, fala assim, então dá uma corrida, deixa eu ver. Então corre. Se tocar, todo mundo fala assim, corta, tá pegando fogo, a gente faz de jeito. O jovem fala assim, tá pegando fogo. Ele, aí na minha idade, tá pegando fogo. Ah, tá bom. Esse corpo é corruptível. Vem um vírus que a gente nem vê e mata o indivíduo. Um vírus que a gente nem vê ao olho nu. Tem que pôr um microscópio para ver como que é o corona. Você tem olho verde, você tem azul, você tem... Não vê, ninguém sabe. Só vê se colocar no microscópio para ver o bichinho. Mas mata nós. Um pernilongo. Que bichinho. Com as perninhas longa, fininha, parece um modelo, né? Mas aquele bichinho frágil vem na gente. Aí deu dengue. Fulano morreu. O que foi? Dengue. Quem matou ele? Um pernilongo. Não, mas o pernilongo não mata um homem, não. O pernilongo matou ele. Um homem forte. Olha o tamanho do mar lá, imagina. Se tiver dengue, um pernilongo derruba um homem desse tamanho. Esse corpo é corruptível. Ele não aguenta. Mas para viver a eternidade e ter a vida que é Jesus, nós vamos ter que receber outro corpo. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que um dia, quando o Senhor Jesus voltar, Ele trará juntamente com eles aqueles crentes em Cristo, os discípulos dele, que morreram nele e que estão agora com ele. Um dia voltarão e vão receber o novo corpo. E nós, os vivos que aqui ainda estivermos, receberemos também um outro corpo. Num abrir e fechar de olhos, diz a Bíblia Sagrada, nós seremos transformados. E agora, com aqueles irmãos que voltaram com Cristo, com aqueles que aqui estavam, vão se unir na igreja, o corpo de Cristo, tendo um corpo transformado. E a Bíblia diz, estaremos para sempre com Ele, na vida eterna, porque Ele é a vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Como que nós vamos pregar outra mensagem? Pois só essa mensagem é capaz de salvar o pecador. Então, nós temos que pregar, fazer Jesus conhecido, para que o Espírito Santo de Deus use a mensagem e abra os olhos do coração do pecador.
A palavra de Deus diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu sei que nós queremos bênçãos e podemos pedir a Deus a bênção, mas o mais importante para nós não é ter uma vida aqui sem problema, porque isso também não existe. Não é ter uma vida sem dificuldade, isso também não existe. Não é ter uma vida sem doença, também não existe. Ainda que Deus nos cure de uma doença, faça um milagre aqui, outro ali, porque Ele é um Deus maravilhoso que faz milagres, mas vai chegar uma hora que a última enfermidade não vai ser curada. A última Deus não pode curar. Até que poder Ele pode, mas Ele não vai curar. A última não tem. A última é a última, concorda? Senão como é que nós vamos? Né? Então nós devemos viver nossa vida sempre entregando para o Senhor Jesus os nossos problemas, crendo no milagre, na cura do Senhor, mas nos preparando para um dia estarmos para sempre com o Senhor. E só a palavra de Deus pode fazer isso conosco. Porque pode ser que nós estejamos perto de partir daqui e nem estamos sabendo. A senha está chegando, vai chamar a senha. Senhor, passou eu. Cada um tem a sua senha, não é verdade? Hoje eu ajudei uma família a sepultar uma criancinha bem novinha. Já ajudei famílias a sepultarem jovens, adolescentes. Nesses mais de 30 anos de pastor, eu já preguei em sepultamento de muitos idosos. Criancinha, neném, criancinhas maiores, adolescentes, jovens, adultos e idosos. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho da salvação é só Jesus. Eu sou a verdade revelada, só o Senhor Jesus é. E eu sou a vida eterna, a vida plena, só Jesus é. Então essa noite, se você não se converteu ainda a Cristo, quem sabe é hoje a voz do Espírito Santo no seu coração. A Bíblia diz assim, ó: se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então, nós sabemos que é uma ação do Espírito Santo, mas isso envolve a responsabilidade de quem está ouvindo. Porque se você ouve a voz de Deus, você tem que responder aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Não endureça o seu coração. Amém? O que eu faço, pastor? Receba agora mesmo o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus abençoe sua vida. Amém? Amém. Amém. Fecha seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor Deus e Pai, louvamos, glorificamos o Teu nome, porque o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E por graça e misericórdia, o Senhor revelou esse grande mistério ao nosso coração. Aceita nossa gratidão, Senhor. E Espírito Santo, nos ilumine os olhos do coração, para que respondamos ao Senhor, ao chamado maravilhoso, para que nós sejamos discípulos do Senhor e tenhamos comunhão, que é esse o projeto do Senhor para nós, ter comunhão com o Senhor. No nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém, irmãos? Pergunta?